Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso nestes momentos devocionais, agora no breve catecismo de Westminster. Nós que temos nos encontrado esses 7 minutinhos às 7 da noite, né, de 7 às 7, agora refletindo sobre os temas do breve catecismo de Westminster. Nesta semana nós vamos tratar de alguns temas relacionados ao ser humano, aquilo que em teologia nós chamamos de antropologia bíblica, ou seja, o estudo do ser humano de acordo com a palavra de Deus. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 13, nos faz a seguinte indagação: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Bem, qual é a importância desta pergunta para a nossa vida? De acordo com a doutrina bíblica, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram não apenas os genitores de toda a raça humana, mas, assim como pessoas que são autoridades sobre outras e que estão numa posição de liderança, os seus atos exercem influência sobre todos aqueles que estão debaixo do seu poder de influência. No caso, na teologia bíblica, nós chamamos esta representação num nível muito mais intenso, maior e importante, não apenas no sentido de causa e consequência ou de afetação dos atos dos nossos primeiros pais, mas havia uma verdadeira representação de espécie. Aquilo que em teologia nós chamamos de pacto federativo ou representação federativa. Adão se mostrava como verdadeiro representante de toda a espécie, e o seu pecado trouxe como consequência a queda sobre toda a espécie humana. Nós vamos tratar um pouco mais disso um pouco mais adiante. Mas hoje, em especial, vamos entender o que ocorreu com os nossos primeiros pais. O texto bíblico do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Paulo, explicando o que ocorreu, não apenas com os nossos primeiros pais, mas com toda a espécie em decorrência dessa desobediência primeira, né, original, a primeira, diz o seguinte em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós vemos no texto bíblico é uma realidade importante para a nossa compreensão. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus em perfeitas condições de viver com Deus, para Deus, uns com os outros e no mundo criado, em relação perfeita nos 3 mandatos que nos referimos anteriormente. Mandato espiritual na relação com Deus, mandato cultural na relação com o mundo, mandato social na relação com o próximo. Entretanto, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não permaneceram neste estado original. Antes, eles se rebelaram e, agindo contrariamente à sua natureza reta, justa e santa, que era original, fizeram uso dessa capacidade de se rebelarem contra as forças dominantes do seu coração, aquilo que em teologia nós chamamos de livre-arbítrio. Tendo, portanto, originalmente o ser humano a capacidade de agir contra as forças dominantes do seu coração, assim o fez. Fez uso do livre-arbítrio quando tinha essa capacidade, e isto trouxe toda a desgraça do pecado para a humanidade. É importante que nós entendamos isso, né? O livre-arbítrio não diz respeito à capacidade de tomada de decisões. Em teologia nós chamamos isso de livre agência. Nós agimos conforme as inclinações do nosso coração e escolhemos conforme as forças que governam o nosso coração, porque não temos mais a capacidade de agir contra esta força. Mas Adão e Eva tinham esta capacidade. Eles eram santos, eram perfeitos, perfeitos como nós explicamos anteriormente, perfeitos para aquilo para o qual foram criados, para serem seres dependentes. Eles tinham plenas condições de serem dependentes de Deus, tinham plenas condições de agradar a Deus, de viverem para Deus, condições internas e externas. Porém, uma tentação externa, vinda pelo Satanás, que apareceu na forma de serpente, seduziu os nossos primeiros pais e eles caíram desta condição original. Ao caírem desta condição original,
eles perderam a capacidade de agir contra as forças governantes e dominantes do seu coração. Eu procurarei ao longo da semana colocar uns links de vídeos aqui também, que você pode aprofundar mais essa questão, de uma conferência teológica que eu tive a oportunidade de oferecer em uma igreja em São Luís, em que vou tratar mais precisamente e mais aprofundadamente dos temas desta semana. Então você poderá ver passo a passo um pouco. Foram 6 palestras, nós temos 6 dias aqui, né, nesta reflexão, também a cada semana, e você pode aprofundar um pouco mais. Vejamos como o Breve Catecismo de Westminster responde a esta questão aparentemente tão simples, porém tão importante para a nossa vida. Conservaram-se os nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Caíram. E esta queda implicou na perda dessa capacidade original de agir contra as forças governantes do seu coração, do livre-arbítrio, ao pecado, à miséria, mas sobre isso nós veremos nos próximos dias. Aguardo você. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, vivemos em um mundo afetado pelo pecado, nós mesmos somos pessoas afetadas pelo pecado. Dependemos e necessitamos de Tua graça, e por isso mesmo suplicamos o Teu favor e o Teu auxílio sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos reconciliados em todas as nossas relações, pela fé, pela obra do Teu Filho Jesus Cristo, a desfrutarmos de uma restauração da relação contigo, com o próximo e com o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você amanhã.